Olá, meus peixinhos. Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, a depender do horário que você esteja assistindo esse podcast. O meu nome é Rafael Ribeiro, o Shark, para os mais íntimos. Sou atual monitor M2 de histologia do módulo de gastrointestinal e aparelho reprodutor. E para mim é uma honra estar acompanhando vocês por mais esse módulo. Pessoal, antes de começar o assunto propriamente dito, eu gostaria de reforçar que essa série de vídeos feitos por nós da monitoria tem por objetivo introduzir o conteúdo ou aprofundar a respeito de algum ponto específico, mas não equivale e nem substitui a aula presencial com a professora, que aí sim irá abranger todo o conteúdo necessário para o curso e para a realização da prova de vocês, certo? Então, ok. Avisos dados, vamos à aula. O foco do podcast será apresentar a histologia básica do trato gastrointestinal, e depois iremos focar em aspectos histológicos de algumas porções do trato digestivo alto. Só mais um detalhe. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou dividir ele em dois. O primeiro será sobre os aspectos gerais e o segundo sobre o trato digestivo alto, mais especificamente o esôfago e o estômago. Comecemos então com os aspectos gerais, e aqui cabe uma breve introdução anatômica e funcional a respeito das regiões que iremos estudar. Portanto, o tubo gastrointestinal se estende da parte proximal do esôfago até a parte distal do canal anal, sendo uma estrutura oca de diâmetro variável. Compondo esse tubo, nós encontramos diversos órgãos e estruturas anexas que trabalham em conjunto para o bom funcionamento do trato como um todo. O alimento começa o seu trajeto na região bucal, a qual inclusive também é assunto da primeira semana, juntamente com os dentes e com as glândulas salivares, porém essa parte do conteúdo não será contemplada nesse podcast. Da região bucal, o alimento segue o seu trajeto até o estômago, sendo esse deslocamento a principal função do esôfago. Uma vez no estômago, o bolo alimentar será momentaneamente armazenado e sofrerá a ação do suco gástrico, que apresenta um baixíssimo pH, além de algumas enzimas, dentre elas cabendo destacar o pepsinogênio, que posteriormente será ativado pelo ácido clorídrico em pepsina, enzima responsável por iniciar o processo digestivo da proteína. Na sequência, esse bolo alimentar, agora chamado de quimo, segue o seu trajeto até o intestino delgado, que é composto pelo duodeno, jejunum e íleo. O intestino delgado é majoritariamente responsável pela atividade absortiva dos nutrientes provenientes da alimentação, e essa atividade é viabilizada por conta das secreções dos órgãos anexos ao trato gastrointestinal, sendo eles o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, que liberam seu conteúdo formado por uma diversidade de enzimas digestivas e secreções na porção inicial do intestino delgado, ou seja, no duodeno. Passando por um intestino delgado, o conteúdo alimentar se desloca para o intestino grosso, que apresenta 4 porções principais: o seco, o cólon, o reto e o ânus. O intestino grosso também é um órgão majoritariamente absortivo, porém, dessa vez o foco vai ser a absorção de água, sais minerais e vitaminas, sendo nesse órgão onde o conteúdo alimentar será compactado, fermentado e desidratado para a formação das fezes, que serão posteriormente eliminadas, passando pelo reto e, por fim, pelo ânus. Pessoal, todas essas funções e várias outras que eu não comentei só são possíveis devido à constituição celular e tecidual desse tubo. Então eu convido vocês a seguirem comigo no estudo da histologia do trato gastrointestinal. E aqui temos algo muito relevante. Nesse conteúdo, é nítido que existe um padrão de estruturas que compõem esse trato durante toda a sua extensão. É evidentemente que, devido à diferença das funções de cada região, existem algumas particularidades de cada porção. Porém, de modo geral, o trato como um todo apresenta as mesmas camadas, sendo elas do sentido do lúmen para a parte externa, a mucosa, submucosa, camada muscular e uma camada de tecido conjuntivo que engloba todas essas outras, que pode ser uma serosa ou adventícia. Então vamos avaliar os aspectos gerais de cada uma dessas camadas. Começando pela mucosa, nós temos que ela é genericamente conceituada como uma camada de revestimento de cavidades úmidas, que aqui no trato gastrointestinal é dividida em 3 porções. Uma mais interna, que está em íntimo contato com o alimento, composta por células epiteliais, seguida de uma segunda camada composta de tecido conjuntivo, denominada de lâmina própria, e por fim, a porção mais externa da mucosa é rica em um constituinte muscular, denominada, portanto, de muscular da mucosa, composta de músculo liso. Certo, entendemos então os aspectos morfológicos básicos da mucosa. Agora vamos entender os aspectos funcionais dessa camada. A mucosa atua realizando uma espécie de permeabilidade seletiva, uma vez que as células epiteliais atuam como barreira física contra a entrada de patógenos e outras substâncias nocivas, porém, sobretudo no intestino, existem células absortivas que possibilitam a passagem de nutrientes e outras substâncias desse trato para a corrente sanguínea. Além disso, por ser rica em glândulas, essa camada também é responsável pela produção e liberação de muco e de outras secreções importantes para o bom funcionamento dos órgãos desse tubo.
Partindo para a camada submucosa, temos que consiste em uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado, que tem por característica uma vasta irrigação sanguínea e drenagem linfática, além de ser comum a presença de glândulas nessa região. Por fim, a maior relevância dessa camada é a presença de um plexo nervoso, chamado de plexo submucoso. A propósito, quanto à inervação do trato gastrointestinal, cabe ressaltar que é em grande parte realizada pelo sistema nervoso entérico, que corresponde a uma espécie de inervação própria desse trato, capaz de funcionar de maneira independente do sistema nervoso central. O sistema nervoso entérico é composto por dois plexos, o submucoso e o mioentérico, sendo que o submucoso é responsável por controlar principalmente a secreção gastrointestinal e o fluxo sanguíneo local, ao passo que o plexo mioentérico controla principalmente os movimentos gastrointestinais por inervar a camada muscular externa desse tubo. Fechou? Seguindo então o nosso trajeto, saindo do lúmen em direção à porção mais externa do tubo, nós já passamos pela mucosa, atravessamos a submucosa e chegamos agora à camada muscular. Na maior parte desse trato, a camada muscular, também chamada de muscular externa, é composta por duas porções. Uma mais interna, que apresenta suas fibras musculares dispostas de maneira circular, e outra mais externa, que apresenta suas fibras dispostas de maneira longitudinal, configurando, portanto, uma camada circular interna e uma camada longitudinal externa, que, via de regra, são compostas por músculo liso. Mas lembram que eu falei que cada porção pode apresentar suas particularidades? Pois bem, no esôfago e no estômago, regiões que veremos no próximo podcast, existe uma pequena diferença quanto a essa camada muscular. Porém, entendam que, via de regra, ela é composta por duas camadas e de musculatura lisa. Combinado? E aí um ponto importante é que localizado entre essas duas camadas musculares, existe uma fina camada de tecido conjuntivo, onde se encontra o plexo mioentérico, constituinte do sistema nervoso entérico. A nível funcional, entendam que a contração das camadas musculares está relacionada com a mistura e movimentação do alimento ao longo do trato gastrointestinal. Chegamos, enfim, à última camada, que nós já sabemos que pode ser tanto uma serosa quanto adventícia. Aí eu já até consigo ouvir muito de vocês me dizendo: "Ei, Shark, desde o semestre passado que eu não entendo bem esse negócio aí de serosa e de adventícia." Pois então se liga aqui que isso não vai mais ser um problema para você, meu querido peixinho e minha querida peixinha. A diferença entre essas duas camadas de revestimento é quanto a dois pontos principais. O primeiro deles é quanto à sua constituição histológica e o segundo deles é quanto à sua função. Ambos são formados por tecido conjuntivo, porém a diferença é que na serosa, além do tecido conjuntivo, existe uma camada adicional de tecido epitelial simples pavimentoso. Tecido epitelial simples pavimentoso é denominado de mesotélio, certo? Ao passo que na adventícia existe apenas o tecido conjuntivo. Funcionalmente falando, nós temos que a serose está presente no revestimento de regiões livres do tubo gastrointestinal, regiões as quais não devem estar em contato uma com as outras, ou caso entrem em contato, não devam se fixar. Por outro lado, a camada adventícia se faz presente em regiões que precisam ser fixadas, precisam ser aderidas umas às outras. E aí você me vem: "Rafa, eu ainda estou com medo de confundir as coisas, você tem alguma dica para mim?" Eu tenho sim, então desfrutem da dica do Shark. Algo que ajuda na diferenciação da função entre a serosa e a adventícia é lembrar que adventícia lembra adesivo. Basta lembrar desse trocadilho para você não se esquecer nunca mais da função de cada uma. Bom, pessoal, feita essa introdução a respeito da histologia básica do trato gastrointestinal, vamos agora perceber essas camadas em cada porção desse trato, tendo como primeiras porções a serem avaliadas o esôfago e o estômago. Essas foram as referências utilizadas para a realização dessa aula. A todos um muito obrigado pela atenção e bons estudos.